Não é só você ter o seu objetivo principal definido, que é importantíssimo para você. Mas é você fazer o que depende de você, não terceirize. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Triunfadores Master. Hoje trataremos da segunda lição do livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Primeiramente eu quero agradecer a todos que nos assistiram no primeiro episódio, quando nós falamos do Mastermind e tudo mais que foi envolvido. Quero agradecer muito você que nos escutou, você que nos acompanhou pela mídia social. Agradeço de todo o coração e faça esse convite, fica com a gente aí nessa segunda lição, que é um objetivo principal definido. Um objetivo principal definido ensinará a maneira de economizar os esforços desperdiçados pela maioria das pessoas que vivem eternamente procurando encontrar a sua verdadeira ocupação na vida. Eu sou o Flávio Trentin, estarei hoje aqui nesse episódio como mediador aqui entre essas duas feras que vão se apresentar. E desde já, muito obrigado pela participação de todos aí que compartilharam, que deram seus likes aí na primeira lição, tá bom? Eu quero aqui apresentar aqui o Alex e o Juninho, que vai estar conosco aqui nesse podcast. E vamos lá, se apresente aí para o nosso público. Bem, meu nome é Alex Bernini, eu sou administrador de empresa. Eu adoro o tema de liderança, de desenvolvimento pessoal. Eu realmente acredito que as pessoas elas conseguem se desenvolver, desde que elas queiram e desejem isso, né? Eu acho que o livro ajuda muito nisso, né? Uma grande visita para dentro de si, então é um assunto que eu gosto. Né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, sou filho também, sou neto e sou amigo, né? De grandes amigos aí, como o Júnior e o Flavinho aqui, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o Júnior, o pessoal me chama de Juninho. Eu também sou pai de dois molecões. Sou amigo dos amigos. E hoje a gente vai desenvolver esse tema aí com carinho para você. Agradecendo também a participação do primeiro episódio. E vamos para cima, vamos detonar. Você que está chegando agora, está nos conhecendo, nós somos aí um grupo que estudamos a Lei do Triunfo sobre o livro de Napoleão Hill. E nós vamos discutir as 16 lições em podcasts, em vídeos, nas nossas mídias sociais. Então, assim, nós discutimos a primeira lição e hoje vamos falar da segunda lição, que é um objetivo principal definido. Quando eu penso em objetivo principal definido, Alex, Juninho, eu penso em várias outras coisas, mas eu quero pegar um dado tirado do livro, que eu acho que é um dado bastante relevante para a nossa discussão aqui. Eu que trabalho com o público em sala de aula, eu tenho visto isso e notado que o Napoleão colocou no livro, que é 95% das pessoas não tem um objetivo definido na vida. E também não sabe o que querem. Sim. E quando, então, assim, 95% das pessoas não sabe o que quer, como é que fica essa relação? Como é que vocês pensam nisso quando vocês leram esses dados? O que assustaram? Como é que vocês têm visto isso aí? Alex? Bem, é uma estatística triste, né? Uhum. E atual, né? Ele escreveu o livro lá no começo do século XX, né? Começou em 1909, mais ou menos, terminou em 1930. E é uma estatística triste. Sim. Isso, de verdade, me entristece porque... não é no geral, né? Se a gente pensar de 100 pessoas que a gente conhece, pessoas próximas a gente também vivem essa realidade, né? De não saber o que quer, não pensar no que ela quer desejar, no que ela deseja para a vida dela em si. Né? Então, eu acho que é importante e a gente tem que ter atenção até mesmo nas pessoas que estão próximas a gente. Né? Porque, assim, se você vive sem você ter um objetivo, é como você tá num barco no meio do mar, sem o leme, né? Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, para onde a corrente está te levando. Né? E assim, eu acho muito difícil uma pessoa ela ter uma felicidade, ela ter uma vida plena, sem ela saber o que ela quer para ela. Ela acaba vivendo os objetivos das outras pessoas, ela acaba vivendo o que as pessoas falam para ela viver e fica naquela, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Vai deixando a vida levar, vai deixando a vida levar e acaba que chega no final da vida e fala... O que aconteceu, né? O que eu fiz?
né? Ou até mesmo o que eu estou fazendo aqui? Por que eu acordo de manhã? Né? Eu acho que uma pessoa que acorda de manhã e não tem pelo menos um objetivo, alguma coisa que ela acredite que ela quer conquistar, certo, é uma pessoa meio que sem a vértebra do corpo. Ela não é plena, ela não é sólida. Né? Então, essa estatística, como eu falei no começo, ela é uma estatística preocupante. Né? Eu acho que vale muito a pena a gente até ter atenção nas pessoas que estão próximas, a gente tentar provocar as pessoas, né? Tentar fazer com que elas enxerguem, né? Que é importante ter algo para que você corra atrás. Né? E como diz o gato do Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe aonde quer ir, né? Qualquer lugar, qualquer caminho serve. Sério. Né? Mas eu acho que a pessoa ela tem que descobrir o caminho dela. Né? Ela tem que... Porque você descobrindo o seu caminho, você descobrindo o seu objetivo principal, você está assumindo que você é o protagonista da sua vida. E é assim que a gente tem que viver, como protagonistas. Como protagonistas. Né? Então, isso aqui eu estou falando num âmbito mais geral da vida, né? E depois, durante esse episódio, a gente vai falando um pouquinho mais detalhado, né? Porque existem também alguns... objetivo principal de curto prazo, né? Porque você tem o seu objetivo principal, que você faz o plano, e tem os planos abaixo dos planos que aí eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E talvez a gente vive hoje no momento do mundo, né? E quando eu falo do mundo, eu quero atingir as pessoas mais próximas, né? Em que tudo é muito preocupante quando você começa... As pessoas pensam... aquela grande pergunta, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? As pessoas se assustam com esse tipo de questionamento. Certo. E isso é muito preocupante, porque quando a pessoa se assusta com esse tipo de questionamento, significa que ela não está disposta a encontrar resposta para ele. Então, quando a gente discute sobre um objetivo definido, sobre o que eu quero ser, o que eu quero fazer, ou aonde eu quero que o meu modo de vida me leve, quando a gente fecha os olhos para isso, a gente está disposto a viver a deriva. Nós estamos à deriva. Então, isso é muito perigoso, tanto para o aspecto social, familiar, profissional, quando você começa a viver sonhos de outras pessoas, quando você começa a viver planos de outras pessoas. E hoje, o mundo que nos cerca, existem pessoas que são detentoras de tanto conhecimento que fazem com que as pessoas sem conhecimento trabalhem para elas. Sim. Então, acho que o grande objetivo desse podcast aqui, dessa ideia que nós tivemos de fazer o podcast das lições, é ajudar quem está nos ouvindo também a ser protagonista da sua própria história. Assim como nós estamos descobrindo a cada dia que nós temos o poder de escolha. E nós queremos escolher ser donos dos nossos objetivos, ser os donos dos nossos sonhos e lutar para eles. Sim. E tem uma coisa também, Flavinho, que eu conheço até algumas pessoas que ela tem um objetivo. A pessoa ela tem um objetivo, ela sabe o que ela quer ser, onde ela quer chegar. Mas aí ela descobre o objetivo principal, aí ela começa a ver qual que é o preço daquilo, né? Perfeito. Quanto que eu vou ter que pagar para conseguir chegar naquele objetivo. E aí essas pessoas que acabam tendo esse desejo de alguma coisa a mais, elas não têm a disposição para fazer aquilo acontecer. Não quer pagar o preço. Exatamente. Né? E também acabam se frustrando muito, né? E aí se vitimizando, falando que, o mundo não me ajuda, né? As coisas não me ajudam, ninguém me ajuda a fazer as coisas. Mas é porque ela não parou para ver, não, esse aqui é o plano para eu atingir esse objetivo. E é isso aqui que eu tenho que fazer. Tá caro, né? Eu vou terceirizar. Né? Eu vou terceirizar. Uma coisa é você formar alianças com pessoas que você gosta e as pessoas te ajudarem a atingir o objetivo. Outra coisa é você terceirizar e aí não dando certo você acaba botando a culpa nos outros, né? Então, até mesmo pessoas que têm algum desejo forte, mas que não têm aí a sensibilidade de fazer o plano e de seguir o plano para atingir esse objetivo. E a disposição para pagar o preço. Exatamente. Sim, eu fico pensando aí, quando na fala de vocês, né? O Juninho trouxe isso e o Alex complementou, quando a gente tá falando assim, ó, às vezes a gente encontra dentro dessas pessoas, de 95% desses dados,
até um desejo. A pessoa tem um desejo. Você perguntar para a pessoa, qual que é o seu sonho, qual que é o seu desejo? A pessoa até tem, olha, eu desejo um dia chegar ali, eu desejo construir uma carreira profissional. Ela até deseja. E isso não tá errado, tá certo, ela deseja. Mas aí, desejo sem um plano para se atingir o objetivo, que foi o que você disse, eu não vou conseguir. Não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, assim, é interessante que vocês trouxeram isso para mostrar para quem está nos ouvindo e para dizer assim, olha, eu tenho esse desejo, mas se eu não tiver um plano, eu não consigo atingir esse objetivo. E talvez para planejar isso, falta uma ação, né? Então, eu acho que interessante essa fala de vocês, porque traz aí bastante lição, tanto para mim quanto para aqueles que estão nos assistindo e ouvindo. E por isso que é importante, quem está nos ouvindo agora no nosso segundo episódio, é nos acompanhar até o 16º. Sim! Porque a trilha, ela se inicia depois do 16º episódio desse podcast. Boa. Porque a gente vai trocando essa ideia e vai amadurecendo várias outras ideias e vai desvencilhando de várias outras que a gente veio carregando até aqui. E a partir da 16ª lição, que vai ser o grande finale... Grande finale da nossa... Aí é você com você mesmo. É você com seus objetivos e você com a sua história. Perfeito. Então, aproveitando esse gancho aí, Juninho, entender a importância das pessoas terem um objetivo. É possível nós triunfarmos onde nós queremos sem ter um objetivo? Você acha que isso é capaz ou não? Então, eu vou entrar na seara que a gente estava abordando no nosso primeiro questionamento aqui. Certo. A maioria das pessoas, elas vivem o que a vida está oferecendo naquele momento, e não aquilo que ela busca que a vida lhe proporcione, né? Ou seja, ela está ali e conforme as coisas vão acontecendo, ela vai vivendo e vai levando e deixa a vida me levar e vai acontecer. Muitas pessoas encontram uma certa satisfação de viver a vida assim. Certo. Isso é inegável. Muitas pessoas se entendem felizes dessa maneira. Mas, quando a gente começou a destrinchar o estudo os nossos grupos de quinta-feira que a gente se reunia, eu fui uma das pessoas que eu me perguntei muito assim no começo, aonde eu estou dentro desse percentual de pessoas? Eu estou nos 95 ou estou nos 5? Alguns momentos eu falava assim, eu tô dentro dos 95, cara, ainda assim. E ficava... Mas eu pensava, mas eu sou uma pessoa realizada. De certa maneira eu sou feliz, né? Eu tenho minha família, eu não tenho grandes dificuldades, eu não sou rico, não sou nada disso, mas eu não tenho grandes dificuldades financeiras, principalmente na realidade do nosso país. Uhum. A gente vive bem, numa cidade muito boa, a gente tem alguma condição ou outra. Aí que eu entro naquilo. Eu tava vivendo... Muitas vezes eu vivo aquilo que vai acontecendo e me encontro satisfeito. Certo. Só que quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que eu tenho muito mais dentro dos 5% do que dos 95%. Que eu sou um cara que corro muito atrás, que eu tenho meu sonho, meus objetivos. E estudar o livro me fez entender que o processo que eu estava vivendo naquele momento, isso há 6 meses atrás, quando a gente começou o estudo do livro, que eu estava vivendo num processo que eu precisava... Eu já disse isso no primeiro episódio. Eu precisava só me enquadrar numa teoria, mas na prática, na vivência, eu já estava vivendo o meu processo de buscar o meu objetivo definido. Mas eu acredito que pouquíssimas pessoas conseguem satisfação pessoal sem determinar um objetivo definido. Pouquíssimas. Por quê? Porque a vida existe conexões e vibrações, que a gente já discutiu isso no primeiro episódio, que para algumas pessoas iluminadas por Deus ou por quem quer que elas acreditem, acontece. Só que isso é a minoria. Isso é raro, é muito raro. A maioria das pessoas tem que acordar cedo, lutar, estipular metas, correr atrás, quebrar a cara, se frustrar, entender que a frustração é só um momento, parte do processo. É parte do processo e que o objetivo está lá na frente, que ela tem que levantar todos os dias e com todo o tesão, com toda a força que ela tem, correr atrás do objetivo. Correto. Eu acho que é possível.
mas é como um milagre. E milagres não acontecem todo dia. Exatamente. Lembrei aí do 80-20 que a gente sempre usa nas aulas, né? Que o menor sempre vai superar o maior, né? Foi o caso aí que o Juninho colocou dos 5% aí. Exatamente. Bem, sobre esse assunto de triunfar sem ter um objetivo, né? De ter sucesso sem ter um objetivo, né? Quando eu comecei a refletir esse assunto, eu falei, mas qual o sucesso, né? Qual o triunfo, né? Porque hoje, se você for pegar o parâmetro da sociedade, né? Você triunfar, você ter sucesso é você ser rico, é você ter posses, né? É seguidores. Você ter seguidores, né? Seguidores. Hoje, sei lá, daqui a pouco vão medir um índice aí de seguidor, né? Pra sociedade no geral, né? IDH é quantos seguidores você tem. Quantos seguidores a população brasileira tem, né? Mas enfim. Mas qual é o triunfo e qual é o sucesso? Né? Então, se for, na minha opinião, um triunfo e um sucesso que é esse parâmetro da sociedade que a gente vive, é mais provável do que o pouco provável que você falou de uma pessoa ter o sucesso ou ter triunfo. Porque, independente dela ter objetivo ou não, se ela conseguir dinheiro de alguma forma, se ela conseguir fama de alguma forma, se ela conseguir seguidor de alguma forma, independente se é aquilo que ela acorda de manhã e quer fazer, mas ela tendo, né, o sucesso, né, o parâmetro de sucesso da sociedade de triunfo, ela vai ter. Mas e para ela, né? Qual que é o parâmetro de sucesso e de triunfo para ela? E aí é de novo aquela história de você olhar para dentro de você, né? Certo. Qual que é o seu parâmetro de sucesso, né? Qual que é o seu parâmetro de triunfo, né? O que faz você acordar de manhã e falar assim, eu me sinto um triunfador, né? Eu sou um triunfador por causa disso. Né? Então, na linha do que o Juninho falou, eu acho que é bem improvável uma pessoa ter uma felicidade plena, uma vida plena, sem ela ter assumido o protagonismo da vida dela, sem ela ter, né, falado, que nem fala nas empresas lá, né, só missão, visão e valores? Missão, visão e valores, e seguir e conseguir atingir tudo que ela coloca lá. Né, porque o parâmetro, eu acho que de triunfo, né, é pessoal. Né? O importante é a pessoa achar que ela é triunfadora e que ela é feliz, né? A gente vê pessoas, né, com muito pouco recurso financeiro, né? Você vai aqui dentro do Brasil, né? O Brasil é imenso, e você vai para o norte, nordeste, a situação econômica é totalmente diferente daqui, né? E pessoas com muito menos material, muito menos posse e sem condições de até buscar na realidade que ela vive, a pessoa está feliz. Porque dentro do que ela aprendeu, dentro da hereditariedade social lá que ela aprendeu e formou a vida dela, o parâmetro de felicidade dela e de triunfo é atingido. Sei lá, o parâmetro da pessoa de triunfo é ela acordar de manhã, né, não tá chovendo, ela pegar a canoinha dela, ir pro lago, pescar, pegou 4 peixes, 2 para almoço, 2 para janta, chegou em casa, alimentou a família, alimentou o filho, né, e pronto, ela se sente plena por isso, entendeu? Então, sendo de novo específico na sua pergunta, eu acho que é improvável uma pessoa conseguir plena felicidade sem ela ter lá um objetivo principal para ela que ela possa seguir, traçar uma meta e possa buscar e possa se conectar com pessoas para fazer aquilo ser atingido, né? Que eu acho que a gente é interdependente, eu falo isso, já falei várias vezes, e eu acho que você se conectar com pessoas também, você estar com pessoas faz parte da felicidade da gente. É bacana. Aí, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, vocês estão vendo aí esse bate-papo entre um objetivo. É importante que você reflita sobre os seus desejos, suas metas, né? A gente tá nos colocando aqui sobre metas, um objetivo definido. É importante que você repense nisso aí, né? Você pega esses conselhos aqui do Juninho quanto do Alex e reflita qual que é a sua meta, é possível? É possível sim. Eles explicaram aqui que é possível atingir uma meta se você tiver esse desejo ardente dentro de você e você agir. Eu acho que é isso que vocês abordaram muito bem, viu, Alex? E aproveitar esse gancho também, eu até, para quem está nos ouvindo,
eu vou falar sobre a página 127 aqui que eu trouxe para eles de Napoleão Hill. Nós estamos falando, e para quem está nos assistindo, é sobre esta edição. Quem tem umas edições mais antigas, talvez não seja essa página 127, tá? Mas é dentro dentro desta lição, Napoleão Hill ele fala de três passos necessários para triunfar. Então eu quero trazer isso aqui porque eu acho que é bastante pertinente a gente discutir esses 3 passos. Eu acho que me chamou muita atenção. Eu falei, não, eu preciso que vocês expliquem para o pessoal sobre esses 3 passos de triunfar dentro do objetivo definido. Então, eu tenho um objetivo, então são 3 passos para atingir o triunfo, né? Como ajudar, para ajudar essas pessoas que estão assistindo. Poxa, mas por onde eu vou começar? O que Napoleão Hill disse nessa lição? 3 passos. Mas que passos são esses? Como que eu vou conseguir? Então, Alex, assim, se pudesse explicar para quem está nos ouvindo aí, como é que eu posso fazer isso? Os 3 passos que ele coloca lá no livro o primeiro é você definir bem, né, o seu objetivo principal. O segundo passo é você planejar como você vai atingir, você fazer o plano ou planos de como você vai atingir. E o terceiro passo é você se conectar com pessoas, né? Se juntar com pessoas que façam você atingir aquele passo. Certo. E como eu tinha comentado anteriormente, lá na primeira pergunta que a gente estava discutindo, não basta só ter o objetivo principal definido. Bem claro, primeiro que tem que ser muito claro, você tem que ser específico com você mesmo, porque é para você que você está fazendo. Então, primeiro você tem que ter o objetivo principal bem claro que você quer. Aí você vai para a próxima fase, que aí eu acho que é onde bastante pessoas se perdem. Porque as pessoas não conseguem se organizar e enxergar como que ela vai atingir aquele objetivo, que plano que ela tem que fazer para atingir aquele objetivo que ela quer. E na minha opinião isso passa pelo autoconhecimento. Então acho que nessa parte de fazer o plano, de você fazer o seu plano para atingir o seu objetivo principal, é essencial você se conhecer. Até para você saber o que você é capaz, né? O que você do seu plano, do seu objetivo principal, o que vai depender de você, o que é a sua parte que você tem que fazer, o que você vai ter que fazer e você vai ter que se desenvolver para fazer, e o que do objetivo você vai contar com pessoas, que aí é a terceira parte, né? De você se conectar com as pessoas, né, que vão te ajudar a atingir esse objetivo. E aqui, que eu estava comentando no começo, que eu queria voltar, nessa questão de objetivo principal. A gente falou bastante no objetivo principal, né, de vida, alguma coisa que você queira buscar para você. Mas a caminhada não é nem maratona, né? É ultramaratona, né? A caminhada é longa, né? E durante essa caminhada para você atingir o seu objetivo, qual que seja, né? No meu caso, por exemplo, né? Vou até dar um exemplo prático, né? O meu, né? Eu quero ajudar pessoas e eu acredito que através da educação você ajuda pessoas. Então, esse é o meu objetivo que hoje eu tenho como objetivo principal. Eu quero, em médio prazo ou longo prazo, em algum momento da minha vida, me dedicar a ajudar pessoas através da educação. Que eu acredito que o conhecimento transforma e é assim que eu vejo que eu vou conseguir atingir esse objetivo. Só que, né, a vida é longa, né? Isso eu pensei lá atrás, né? E eu venho construindo, mas o que eu tenho que fazer para chegar nisso daí? Poxa, eu tenho que se eu for me dedicar 100% do tempo, eu tenho que ter uma certa estabilidade, ou eu tenho que ter um emprego que me dê uma certa liberdade, tenho que ter muita gente, né, que vai estar junto comigo, já tem vocês, já tem o pessoal dos outros grupos, né, que já está todo mundo comprometido. Então é você enxergar o que você tem que fazer né, assim, o que você tem que fazer para você chegar lá, para você conseguir. Né? E algumas coisas que você vai fazer durante essa caminhada são subplanos, né? E para cada subplano são pessoas diferentes que você vai se conectar, né? Eu estou vivendo um objetivo principal. Uma espécie de pequenas metas, né? São pequenas metas, né? Que você coloca, pequenos planos que você vai atingir, e para cada uma delas são pessoas diferentes que você vai se conectar. Então, eu vou me usar como exemplo, porque para mim é mais fácil, né? Por exemplo, um dia eu vou ter que aprender de parte pedagógica, né?
Então, eu já sei que eu vou falar com a Tati, né? E com o Flavinho, que no momento que eu for investir meu tempo para aprender isso, eu vou falar com eles, né? Então, eu estou fazendo outra coisa agora. Parte do meu objetivo, né? Parte do meu subplano é ter uma casa, né? Eu estou construindo uma casa, né? Então, eu já juntei pessoas, né? O Juninho tá no meio que tá fazendo esse subplano para que eu tenha as condições de estar estabilizado, né? Para poder fazer isso lá na frente, né? Então, assim, a importância da gente enxergar, né? Que, para cada fase da vida, né? Para cada momento que você vai estar passando, você vai ter um plano e são pessoas diferentes. Então, lembrando, esse é o terceiro passo. É o terceiro ponto que ele coloca. Você tem que se conectar com pessoas que vai te ajudar a executar o plano, que é o passo 2, indo de trás para frente agora, do objetivo principal, claro, que você definiu para você. Juninho, desculpa, eu vou aproveitar esse gancho do Alex aqui. Alex, você falou de se conectar com pessoas, né, que vai me ajudar. Sim. É bastante curioso, porque eu também tenho trabalhado isso em sala de aula, falando, olha, pessoal, vocês têm que se conectar com pessoas que vai contribuir, que vão te ajudar. Aproveitando esse gancho aí, entre parênteses na nossa conversa, é difícil, né, a gente perceber quando a gente está próximo de pessoas que não nos ajudam a chegar a esse objetivo, né? Tem pessoas que às vezes só nos atrapalham ou tentam... Esse é o ponto que eu ia na contramão, mas na mesma direção. Aí, ó, gostei. Eu ia na contramão, mas na mesma direção. Porque da mesma maneira que nós temos no nosso caminhar, dos nossos objetivos, nos nossos planos, nas nossas metas, agregar pessoas, nós temos que segregar pessoas. E isso é uma parte muito difícil. Certo. Eu fiquei com a parte boa, Julinho. Você ficou com a parte... Eu vou falar da parte difícil, porque eu não tenho apego de deixar pra trás, cara. Quando... Uma coisa que, antes de entrar no meu objetivo principal definido, quando a gente fala de objetivo de vida, de metas, o que eu quero ser, as pessoas, elas sempre sonham grandes, a maioria delas. E muitas delas não alcançam porque acham que a primeira coisa que ela tem que atingir é o sonho dela. Só que o sonho está tão distante que ela desanima. Por isso que a importância dos objetivos intermediários. Pequenas metas. Sim, eu trabalho com construção civil, a minha formação, eu sou engenheiro, mas eu trabalho como mestre de obra, faço pintura, faço parte elétrica. Então, existe uma ferramenta, um equipamento que eu uso constantemente, quase todos os dias, que se chama escada. Muitas pessoas sabem o que é, né? O que significa, mas... Só que ninguém consegue pisar no primeiro e no último degrau. Ninguém consegue. E às vezes a gente se perde na vida porque a gente quer pular degraus. A gente quer pular, a gente não quer passar pelos degraus difíceis que nós temos na nossa vida. E as pessoas desanimam. Por isso que é importante você juntar pessoas que vão te ajudar a subir esses degraus. Mas tão importante quanto juntar pessoas é deixar, não só pessoas, mas deixar sentimento, deixar frustrações, deixar traumas, fazer tratamento, sabe, de tudo aquilo que nos ajuda a crescer como pessoa, psicólogo, terapia, religiosidade, aí cada pessoa consegue se ver naquilo que precisa, né? Então é muito... Eu vou falar de uma forma genérica porque é muito pessoal isso. Mas nessa hora que a gente está determinando as metas e vai passando por metas intermediárias, é importante também a gente saber que uma das partes mais difíceis que a gente vai enfrentar é de tirar de dentro da gente, do convívio, coisas que não nos ajudam a chegar lá em cima, cara. É você mudar, né? É você mudar. Você mudar. É assim, você enxergar o que você tem que mudar e mudar. Sim. E às vezes... Dói. E é possível mudar? Opa! Quando eu tenho uma meta que eu quero passar no concurso de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Estudei muito para esse dia, né, da minha prova. E
E eu acho que o grande feito do estudo foi eu estar bem hoje, mesmo não tendo passado na prova. Por quê? Porque eu entendi que tudo aquilo que acontece na minha caminhada até eu atingir o meu objetivo é um processo. E eu vou ter que passar por ele. Então vai ter degrau que eu vou pisar que vai estar firme. E eu vou conseguir impulso para ir para o próximo. Mas vai ter degrau que eu vou pisar que ele vai quebrar. E eu não posso desanimar. Eu vou escorregar, eu vou cair um para baixo. Mas eu preciso consertar esse degrau, consertar as falhas, consertar as arestas, firmar esse degrau para mim subir de novo. É importante essa fala, porque nem sempre eu tô subindo, né? Sim. Pode ser que eu também... Pare. Isso, importante. Ou eu preciso descer um degrau. Porque eu preciso me conhecer, olhar para mim. Pô, eu estudei 2 anos e meio. Fui lá, fiz uma prova, não passei por um ponto. Eu podia estar da pior forma possível. Só que as lições desse livro me ajudaram muito a entender que é um processo. Boa. E hoje eu tenho um outro propósito. Hoje, na verdade, eu estou com 2 propósitos a médio prazo, né? Que são os propósitos intermediários. O primeiro propósito é ajudar o Alex a construir a casa dele, que Opa! é essa conexão de juntar as pessoas. Prepara um espaço pra gente lá, hein? Sim. Inclusive, a gente estava comentando no carro, quando ficar pronto, nós vamos fazer um mastermind lá. Outro lá de final de semana. E um outro objetivo assim, intermediário foi que eu quero passar num concurso intermediário porque é um degrau que eu preciso subir. Sempre quando eu comentava com as pessoas do meu objetivo de passar no concurso de Polícia Federal e tal, pô, mas você não passou em nenhum concurso ainda, você já quer passar para federal, pô. Mas isso é que todo mundo acha. E é por isso que todo mundo não faz. É por isso que a maioria das pessoas não alcançam. Porque só olha lá na frente e olha que você vai caminhar tanto, mas tão longe a caminhada, cara. Você não quer uma coisa antes, não. Só que eu entendi que faz parte do processo também. Faz parte do processo. E pra mim foi importante as lições do livro. E aí entra na parte que eu comecei falando sobre deixar pessoas e sentimentos. Quando eu comecei a estudar para o meu objetivo, quando eu comecei a focar, cara, eu perdi a oportunidade de tudo. Perdi a oportunidade de estar com pessoas que eu gostaria de estar, oportunidade de estar em festas que eu gostaria de estar, oportunidade de tomar uma cerveja no sábado à tarde, só que eu estava em casa estudando. Só que é o preço. É o preço. É o preço. Então, se eu sei o prazer que aquela vitória vai me dar, eu preciso pagar o preço que ela vai me proporcionar lá na frente, cara. O preço de onde você quer chegar, né? Sim. Então, acho que o mix dessas 3 direcionamentos que Napoleão Hill dá é justamente você se conhecer e saber que atrás dessas 3 grandes pilares existem outros que são tão importantes quanto, que vão dar sustentabilidade para esse. Porque se você não tiver pilares de sustentação, na primeira frustração sua, você vai olhar pro seu objetivo e vai falar: pô, bem que fulano falou, era demais pra mim, cara. Era demais pra mim. Eu não ia conseguir mesmo. E isso não pode acontecer. São derrotas temporárias, né? Sim. Igual ele fala aí no livro, depois a gente vai falar numa lição sobre o fracasso. Mas ele fala que existem as derrotas temporárias que passam e a gente tem que continuar caminhando até conseguir atingir o nosso objetivo. E essas derrotas temporárias, quem para nelas, chamam elas de fracasso. Quem continua, chama de derrota temporária. Sim. Essa que é a grande diferença. Essa semana eu tava na casa do Alex, em Sorocaba, né? Tô morando lá durante a semana. E a hora que eu cheguei, o Cristiano Ronaldo tinha acabado de fazer o 2º gol pela seleção portuguesa. E eu ainda falei para ela, cara, eu queria conhecer esse cara. Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Porque esse cara é um cara que parece que quando ele vai jogar... Antes dele começar a jogar futebol, ele leu esse livro, cara. E ele falou assim, é o que eu quero ser e eu vou arregaçar, cara. Uhum. Você vê que é uma pessoa...
cara, que faz tudo que depende dela pra ser o melhor, cara. Triunfou na carreira, né? Sim, e essas pessoas que a gente tem que olhar e falar, meu, olha o exemplo de pessoa, de profissional, de determinação, de garra que esse cara tem, meu. Eu quero isso pra mim, cara. De protagonismo, né? Protagonismo, de assumir a carreira, né? Na vida dele e aonde o cara vai. Porque aí entra naquilo que você falou, assim, o que é sucesso, o que é triunfo, né? Existem pessoas que são consideradas triunfadores e de sucesso, que você olha e fala, meu, eu não quero nem conhecer esse cara, meu. É. Só que esse cara é um cara que socialmente é um sucesso. Sim. Pô, o cara triunfou. Só que é aquela pessoa que você olha e fala assim, ah, não, cara. Se isso aí for triunfo, eu não quero pra mim, não. não. Tô tranquilo. Não, essa fala que você trouxe, né? Ainda mais quando você exemplificou do seu esforço de estudar, de pagar o preço, às vezes alguma atividade à tarde aí que a família tá fazendo, ou que os amigos estão chamando, vem aqui, não, eu tô pagando o preço aqui dos meus estudos, né? E esse preço, às vezes, as pessoas não querem pagar o preço porque acham que é muito caro, né? Vamos comparar em moeda, né? Em espécie, vamos falar assim, olha, eu não vou pagar não, porque é aquele desejo de ir na churrascaria, mas acho que eu nunca vou jantar ali naquela churrascaria que é muito caro. Né? É como se assim, meu sonho, minha meta, o meu objetivo não vale aquilo. Então eu não vou pagar. Então, às vezes, aí a gente deprecia lá o sucesso, deprecia a carne da churrascaria lá. Não, nem é tão bom assim, nem é tão bom assim. Porque deixam de acreditar nelas mesmas. Sim. E eu vou falar, eu peguei hoje o episódio pra me falar coisas ruins, né? Uhum. E muitas pessoas têm o medo do quê? De quando enfrentam uma derrota temporária, muitas pessoas desistem. Por quê? Porque você escutar de uma pessoa que está do seu lado, que você achava que ia te levar para frente, quando a pessoa aponta para você e fala assim, ó, falei que não ia valer a pena. O que valeu você se abdicar de tanta coisa para estar assim agora? É isso que as pessoas desistem. Eu tava vendo uma palestra do Michael Jordan e falou assim, cara, eu errei milhões de arremessos. Só que todos os que eu acertei me fizeram chegar onde eu tô. Uhum. Ninguém lembra de quanto eu errei. Agora. Ninguém lembra. Mas todos sabem o quanto eu acertei. Sim. Então, o lance do objetivo, de você ter isso com clareza e ter pessoas ao seu redor para te dar esse suporte e ter pessoas ao redor que você precisa deixar para trás, eu acho que isso tudo faz sentido quando você olha lá para frente e fala assim, pô, eu quero experimentar a glória que esse cara experimentou num setor da vida ou social. Quando você chega lá, você fala, valeu a pena. Valeu a pena. Quer mais acrescentar alguma coisa, Alex? Você que ouviu aí esses trabalhos aí, essas histórias do Juninho, acho que são enriquecedoras pra gente, né? A questão quando ele fala de pagar o preço, eu acho que isso é de uma relevância muito grande. As pessoas se deparam com essas histórias inspiram a gente, né? A gente não tá contando a história, não, tá contando a história do Juninho aqui, né? Que ele tá trazendo uma fala dele, uma experiência vivida dele. Isso é importante pra gente, né? Isso nos inspira. Eu acredito que isso tem muito a ver com o Mastermind. Tem tudo a ver. E assim como uma mensagem final pro pessoal, eu queria, né, falar uma coisa que a gente falou bastante durante o curso, né? Que é o que depender de você, faça, né? Não é só você ter o seu objetivo principal definido, que é importantíssimo para você. Sim. Mas é você fazer o que depende de você, não terceirize. Né? Não terceirize, né, a sua vida, não terceirize o protagonismo da sua vida e tenha certeza que, assim, para você atingir o que você decidir para você atingir, você vai ter que se esforçar, né? Você vai ter que pagar o preço, que nem o Juninho falou, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que, às vezes, até deixar pessoas, né? Mas, principalmente, você tem que fazer a sua parte. Né? Então, o que depender de você para atingir o seu objetivo, faça. Essa é a minha mensagem final. Né? E gostaria de agradecer já também ao Flavinho. Obrigado. E ao Juninho pela conversa. Né? Estou aqui numa
nova versão de mim, né? Alguns minutos atrás eu era uma pessoa, já sou outra, aprendi muito com vocês. Obrigado. Então, muito obrigado. Eu Bacana. também queria agradecer Flavinho e Alex pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia. A você que está nos ouvindo aí, não deixe de nos acompanhar nos próximos episódios também, que vai ser bem bacana, né, Flávio? Quero agradecer vocês por você estar aqui com a gente, nos escutando, esses dois amigos que trouxeram coisas grandiosas aqui, histórias bacanas, histórias que me enriqueceu muito. Quero deixar aqui o Instagram dos Triunfadores, que é @triunfadores.master. Nos siga lá, comente, conte aí a sua história, que eu acho que vai valer a pena a gente também entender o ponto de vista de cada um de vocês.